Manuel Felipe. Seja bem-vindo à entrevista da hora. Boa noite aqui no Brasil. Bom dia aí na Austrália. Boa noite, Zé Rogério. Boa noite, pessoal que está acompanhando a Entrevista da Hora. Um prazer para mim poder estar aqui com vocês, compartilhando as minhas experiências. Sei que traz aí dados, infelizmente, tristes dessa realidade que o Brasil, especialmente o Cruzeiro, está vivendo. E eu tendo a oportunidade de compartilhar com vocês agora o que a gente viveu aqui no ano passado e que tem um resultado positivo que a gente está vivendo um novo normal. Hoje em dia, quero mandar um abraço à minha família também, já de imediato, assistindo minha mãe, meu avô, tá lá em Cabo Frio, meu pai em São Paulo, todos conectados aqui. Estou acompanhando os comentários também, muita gente querida aí de Cruzeiro acompanhando essa live e só me faz aumentar a saudade de vocês, Rogério. E a gente também está com muita saudade sua. Manuel, acho que a principal pergunta que todo mundo quer saber, né? A Austrália, em época de pandemia, a Austrália já pós-pandemia. O que foi feito aí? Os principais fatores, houve lockdown, restrições, a população colaborou, o governo ajudou, dá uma geral. Porque, de repente, não dá para comparar Brasil e Austrália. Eu acho que há uma diferença muito grande entre os países, principalmente com relação à questão econômica, né? E a situação financeira também da população. Mas, no geral, como é que a Austrália consegue, nesse momento, ser referência em todo o mundo, praticamente zerando, acho que tem 1 ou 2 casos aí, mas né, outro dia não tinha nenhum caso mais de Covid na Austrália. Mas conta para a gente, dá uma geral sobre isso tudo aí. A Austrália com a pandemia, a Austrália pós-pandemia. Olha só, Zé Rogério, aqui nós começamos a viver a realidade do coronavírus quando a Austrália voltou os olhos para o coronavírus no dia 16 de março de 2020, que foi quando o estado que eu moro, de Vitória, declarou estado de emergência. De lá para cá, a gente teve 4 lockdowns, entre os meses de março, junho, agosto e agora o mais recente, no dia 15 de janeiro desse ano, onde a gente teve, vou falar desse mais recente, do dia 15, onde apareceram 2 novos casos de coronavírus no estado todo, e o estado já colocou todo mundo em lockdown para poder conter esse avanço, então foi um lockdown de 5 dias e deu certo. Porém, no ano passado, a gente ficou quase 7 meses direto em lockdown. Foi assim... 7 meses? 7 meses, foi bastante... Foi assim, foi uma situação bastante inesperada para todo mundo, né? E além do lockdown, também tivemos o toque de recolher, que eram das 8 da noite até as 6 da manhã. Medidas que foram feitas para poder evitar que as pessoas gerassem aglomeração. Teve um momento que a gente podia sair apenas 1 hora de casa para poder ir no supermercado ou na farmácia, porque o resto estava tudo fechado. O restaurante só podia trabalhar no sistema de delivery, ou você ir lá e buscar a sua comida. A gente tinha 1 hora para poder sair para fazer exercício, mas a gente não podia sair de um raio de mais de 5 quilômetros de casa. Distanciamento social, todo momento era imposto para a gente, que a gente tinha que manter o distanciamento, usar máscara o tempo todo. Quem precisasse trabalhar, tivesse que trabalhar, tinha que ter uma autorização especial do governo, dizendo que a pessoa estava habilitada para trabalhar, que o serviço era essencial. E quem desrespeitasse essas regras levava uma multa de $2.500 a $5.000, dependendo da situação. Você falou uma coisa importante. É difícil a gente comparar a Austrália com o Brasil em termos de suporte financeiro, de governantes que estão assim atentos na questão de como ajudar as pessoas, né? Só para você ter noção, muitos business, muitos negócios, muitas lojas fecharam aqui durante a pandemia também. Muita gente sofreu com isso. Mas o governo lançou um pacote de 130 bilhões de dólares para poder ajudar os funcionários. Isso faz um pacote do Job Keeper, que foi um programa que eles lançaram
que a cada 15 dias, funcionários que estão registrados na empresa há mais de um ano, desde que a empresa esteja habilitada para receber esse suporte, recebiam um valor de $1.500 a cada 15 dias. Se a gente for fazer essa conversão para o Brasil, o dólar hoje, a gente fazer esse cálculo hoje, o dólar está 4,35. $1.500 são R$ 6.500. Ou seja, vou levar um exemplo aí para Maxon de Cruzeiro. O funcionário que está na Maxon há mais de um ano, habilitado para receber esse suporte, a cada 15 dias ele recebia R$ 6.500, que é os $1.500 aqui da Austrália, e isso durante esse período de pandemia. Esse JobKeeper, ele funcionou até agora, no mês de março. Acabou agora, recentemente. Então, foi das iniciativas que o governo teve de ajudar as pessoas, né? Outro também, estudantes internacionais tiveram uma ajuda, desde que também estabelecesse os critérios necessários para poder receber suporte, de $1.500 durante a pandemia. Uma questão interessante aqui da Austrália, que a gente vê aí no Brasil, as pessoas precisam pagar para fazer o teste do Covid, né? Aqui, quando é detectado alguém com Covid, eles incentivam as pessoas a ir fazer o teste. E se você tem sintomas do Covid e você precisa ficar em casa nesse período entre você fazer o teste e o teste sair o resultado, você também faz um cadastro e eles te pagam para você fazer o teste. São $450 que você recebe para poder ficar em casa. Se a gente for fazer essa conversão também para o real hoje, dá mais ou menos R$ 1.960 que você recebe do governo para poder ficar os 2 dias em casa, que é o valor que a pessoa estaria, deixando de receber por estar trabalhando. Então, essas foram umas das iniciativas, né, que a Austrália teve, e fora isso, rigidez na questão de fiscalizar, né? Foi proibido festa em casa durante o Natal ano passado, a gente foi proibido de ter a ceia de Natal, não podia receber visitantes em casa. Teve um momento que a gente podia, quem morasse, a família que morasse junto na mesma casa, só podia sair um membro por vez da casa para poder ir no supermercado. Que a gente vê, tá todo mundo em lockdown, pedindo para ficar em casa. Aí vai a família toda no supermercado, que não faz muito sentido, sendo que um só poderia ir, né? E isso foi uma das coisas que eles também ficaram aqui no pé. Festas clandestinas que rolaram, multa de $10.000 para quem fizesse festa clandestina. Então, assim, são iniciativas que, além da regra existir, existia também a fiscalização efetiva. Drones sobrevoando casas nos subúrbios, que são os bairros mais afastados da cidade, onde tem jardim atrás da casa, e estava acontecendo festas clandestinas. Também muita gente foi pega nessa questão. E agora a gente está vivendo uma realidade da vacinação, né? A gente puder falar da vacinação agora também, que já começou a vacinação aqui. É mais ou menos o mesmo esquema aí do Brasil, são 4 etapas. A primeira etapa é para quem está em quarentena e para quem trabalha na linha de frente do coronavírus, que são os médicos, enfermeiros, pessoal de asilos, que aqui na Austrália, né, Rogério, a gente teve 909 mortes nesse período todo de pandemia, e a maioria dessas mortes foram registradas em asilos. Então, muito idoso faleceu. Então, essa primeira etapa foi para quem mora em asilo e para quem está médicos, pessoal que está trabalhando na linha de frente. A segunda etapa, que é quem está agora, que é a fase 1B, é para adultos acima de 80 anos, depois de 70 a 79, outros trabalhadores da saúde, que aí também que não está na linha de frente, mas que faz parte, fisioterapeuta, profissionais de esporte, enfim. Os aborígenes, que é os índios australianos, eles também têm um cuidado enorme com os aborígenes, respeitam muito a cultura, embora eles tenham sofrido lá atrás também, no momento que a história conta, mas os aborígenes também estão nessa fase 1B, e depois adultos em condições de necessidade de saúde com comorbidades. Na fase 2B, que é a fase
que na fase 2A, desculpa, já são adultos acima de 60 a 69 anos, depois, na segunda etapa, de 50 a 59, aí continuam os aborígenes e outras pessoas de grupo de risco. A fase que eu me encontro, que é a fase 2B, que é quando vai atingir a população como um toda, e outras pessoas que ainda não foram vacinadas. E na fase 3 são menores de 16 anos, se for recomendado. Então, hoje a gente está na fase 1B, né, que é a fase que está acima de 80 anos, depois na segunda etapa, de 70 a 79 anos, Rogério? E nessa introdução que você deu, eu confesso que eu fiquei muito desanimado, porque a gente vê que a Austrália consegue zerar os casos de Covid, mas fez 7 meses de lockdown. Primeiro ponto, prova que o lockdown realmente funciona, que é a medida que os cientistas defendem, muitos médicos também, infectologistas, enfim, é o que se defende. Só que no Brasil, a gente sabe que a dificuldade é muito grande. A gente não está em lockdown e numa fase vermelha emergencial. Você pega aqui a rua Engenheiro Antônio Penido, a Rua 2, que está do nosso ladinho. Você sai na janela agora, está lotado de carros, subindo e descendo a rua. Quer dizer, para uma fase vermelha não poderia estar acontecendo isso. Só que aqui há uma dificuldade. O comerciante, a loja fecha, mas ele não tem nenhum apoio financeiro do governo. E o trabalhador também não. Quem recebeu o auxílio emergencial ano passado é quem não tinha nenhum recurso financeiro, nenhum pagamento. Vai voltar o auxílio, mas com uma parcela bem menor. Então, Manuel, infelizmente, o Brasil está numa situação trágica e eu não vejo solução para o Covid aqui, não. A não ser as vacinas, mas a vacina está muito lenta. Nós vamos viver 2021 e talvez até 2022 nesse sofrimento todo. Zé Rogério, uma coisa que é importante destacar é que aqui a gente seguiu a ciência, né? O governo seguiu a ciência e, mais do que isso, a população tomou o protagonismo da questão do coronavírus, respeitou as regras, né? Embora tivesse multa, embora tivesse todo esse amparo que o governo deu, a população se conscientizou e levou a sério a questão do ficar em casa. O que eu falo? Não dá para comparar Austrália e Brasil, né? Infelizmente, aí é um país que não tem como fazer esse amparo para as pessoas, não tem como dar essa grana que a Austrália ofereceu de ajuda para as pessoas. Mas se as pessoas se conscientizarem e entenderem que é possível manter um distanciamento social, é possível usar máscara, é possível lavar a mão o tempo todo, que é o que a ciência nos ensina para poder conter o vírus, é o que tem que fazer, é o certo, entendeu? Eu nunca fui contra fechar comércio, nunca fui contra as pessoas não poderem trabalhar. Eu só acho que, assim, todo mundo adulto, Zé Rogério, todo mundo sabe o que tem que fazer. É o básico, é manter o distanciamento, evitar aglomeração, manter a higiene necessária. Se precisa trabalhar, beleza, vai lá, faz o seu trabalho, vai atrás do ganha-pão, mas não precisa deixar de manter o que a ciência nos ensina, né? Que é justamente 3 coisas simples: manter distanciamento, usar máscara e lavar as mãos com frequência. E quem puder, ficar em casa o máximo possível, como você falou, foi o que a Austrália fez e foi o que ajudou a evitar a disseminação do vírus, porque, assim, mais do que manter essas práticas, é a gente poder cuidar das pessoas que a gente ama, né? Então, assim, quando a gente deixa de usar máscara, quando a gente vai num rolezinho, vai numa festa, o risco é que, apesar que agora os jovens, não, agora mudou o perfil, né? Agora mais jovens estão ficando doentes. Mas o que me preocupa é a transmissão voluntária, eu ser um transmissor voluntário do coronavírus. Eu posso não apresentar os sintomas, mas eu posso ter a doença, levar para minha casa, minha avó, minha mãe, alguém ficar doente por minha conta. Então, acho que é isso que as pessoas têm que se conscientizar também para poder seguir essas orientações.
É simples, é ficar em casa o máximo possível, quem tiver que trabalhar, manter a higiene, distanciamento social e usar máscara. Hoje eu tive um exemplo, só para você ter uma ideia, Manuel Felipe, minhas amigas e meus amigos da live. Olha o que aconteceu comigo hoje. Eu fiz o 4º teste de Covid hoje, e graças a Deus, né, negativo. Mas por que eu fiz hoje? A gente fica meio assim em pânico com toda a situação que a gente está vivendo, e qualquer sintoma diferente que você tem, você fica preocupado. No meu caso, eu me relaciono com várias pessoas, trabalho com um grupo, né? Tenho aí 2 serviços, 3 para fazer, são compromissos profissionais, eu não consigo me ausentar, não consigo trabalhar em home office, e tenho também lá as minhas questões de saúde. Então, eu fiquei perplexo, porque eu fui numa farmácia, Manuel Felipe e amigas e amigos da live, não tinha vaga para fazer o teste por 3 dias. Muitas pessoas fazendo o teste do Covid. Eu fui numa segunda farmácia que eu consegui vaga para amanhã à tarde, mas eu falei, amanhã é feriado, eu quero ficar em casa, aproveitar que é feriado e não vou sair, né? E aí fui numa terceira que eu consegui fazer o teste hoje, fiz à tarde. Só que na hora que eu cheguei para fazer, tinha mais 3 pessoas atrás de mim também pedindo para fazer o teste. Então você começa a ver que a cidade inteira está indo nas farmácias e nos laboratórios fazer teste de Covid. Algumas pessoas com sintomas, outras bate aquele desespero, né? Quer ver como é que tá, porque de repente alguém de casa tem, e aí a pessoa vai fazer o teste para ver se ela também tem, porque tem os assintomáticos. Mas às vezes a esposa pegou, o marido não está sentindo nada, mas ele vai fazer o teste, é natural. Isso acontece com as famílias, num ambiente de trabalho, um colega testou positivo, a outra pessoa acaba indo fazer o teste. E como o teste do SUS só faz para sintomas mais graves ou sintomas que a pessoa não está legal, é aquela febre que não passa, aí eles pedem o teste, né? O PCR. Mas só que o resultado, Manuel Felipe, eu não sei aí na Austrália, é lógico que aí deve ser diferente, né? Outro mundo. Mas aqui no Brasil está levando 14, 15 dias para chegar o resultado. Então, quando chega o resultado, ou você já saiu da quarentena, ou, infelizmente, se tiver que ir para a Santa Casa, você vai se piorar, né? Só que não dá para você ficar esperando resultado de teste de Covid. Então, a sua garganta está inflamada, você acordou com uma dor de cabeça, você está sentindo, né, um problema respiratório, não está legal, uma coriza, o pessoal vai para a farmácia fazer o teste. Tamanho é a apreensão e a ansiedade que as pessoas ficam em época de pandemia, porque tem muita gente no hospital, tem muita gente morrendo, então está todo mundo com medo. Em contrapartida, tem aquele grupo que não está nem aí, que não usa máscara, que continua circulando, muitos jovens, a gente vê isso principalmente com os mais jovens. E às vezes nos bairros também, os vizinhos, né, acabam se juntando ali. Então é um cenário realmente muito preocupante. O teste aí, você disse que o governo paga, né, para a pessoa fazer o teste. Olha a diferença, eu paguei meu teste hoje, pela 4ª vez. Aí o governo paga para a pessoa fazer o teste, e ainda paga, dá um dinheiro para ela ficar em casa durante a quarentena, né? Olha que diferença. O teste aqui demora 2 dias para ficar pronto. E no cálculo que o governo faz, é mais ou menos $450 é o valor que a pessoa receberia em 2 dias de trabalho, dependendo do trabalho que a pessoa faz, né? Aqui, por exemplo, se no meu bairro aqui, South Melbourne, que é onde eu moro, alguém for detectado, o governo já incentiva o bairro todo aí, porque como é que funciona? Como é que eles detectam onde a pessoa está? Se eu for num restaurante, se eu for na academia, se eu pegar um tram, alguma coisa, todo lugar que eu vou, eu pego o meu celular, tem o QR Code, eu preciso escanear ali o QR Code, fazer um cadastro para falar que ó, o Manuel teve no restaurante tal, na hora tal, no dia tal. Se eu tive naquele restaurante, por exemplo, fui lá, vou almoçar daqui a pouco, 1 da tarde, vou ficar lá até as 2. Se eu for detectado positivo daqui 2 dias, eles vão conectar todas as pessoas que estavam no mesmo local comigo, no mesmo horário, e vão pedir para essas pessoas irem fazer o teste. Então, assim,
se eu estava no restaurante da 1 às 2, todo mundo que passou naquele horário, que fez o QR Code, que checou ali que estava no restaurante também, vão ser todos notificados que alguém naquele local testou positivo e as pessoas vão ser incentivadas a ir fazer o teste. Zé Rogério, em contrapartida ao lockdown, uma coisa que eu estava pensando aqui também, foi que resolveu o problema, mas a Austrália também viu outros problemas surgirem com o lockdown, como, por exemplo, o problema de mental health, de saúde mental. Muita gente ficou em depressão por causa do lockdown. Muita gente também sofreu aumento de violência doméstica, aumentou aqui na Austrália. Então, assim, são os prós e os contras do lockdown, né? Isso resolveu o problema, mas, por outro lado, também surgiram outros nessa questão. E falando agora, Zé Rogério, numa realidade pós-pandemia, eu moro no estado de Vitória. Foi o estado que mais sofreu com o coronavírus, foi o estado onde mais morreu pessoas. E aqui a gente está há 30 dias sem novos casos e desde dezembro sem nenhuma morte por conta do coronavírus. O que mudou nesse período, né? Hoje a gente já tem uma vida assim, praticamente normal. Já posso sair de casa sem precisar usar máscara, já posso viajar mais de 5 quilômetros. A máscara está sendo necessária apenas quando eu vou pegar um Uber ou um táxi e dentro dos transportes públicos. São os locais que precisam usar máscara. Outra questão, os bares, restaurantes, festas, tudo acontecendo normalmente, estádios de futebol lotados já, com gente prestigiando as partidas, shows, concertos acontecendo em vários locais, mas ainda a gente fica assim, tenso, né? Porque Queensland, que é mais para o norte, já registrou novos casos. E a gente está num feriado agora grande, onde as pessoas estão viajando pelo país todo. Então a gente já fica assim, apreensivo na questão, pô, será que vai acontecer? Será que alguém de lá vai vir? Mas, porém, você vê a Austrália, a gente está fechado desde o dia 20 de março do ano passado. Só entra aqui no país quem é australiano e quer voltar para casa. Ninguém mais entra, nenhuma pessoa de outro lugar do mundo. Foi a primeira iniciativa do governo, foi isolar o país. Que, assim, em partes é fácil, porque a gente vive numa ilha, né? A Austrália é uma ilha aqui na Oceania, então de evitar o isolamento também é fácil. Então teve também um momento que todos os estados ficaram fechados. Ninguém ia de um estado para o outro. E o pessoal que está lá em Queensland também está proibido de ir para qualquer lugar que seja fora lá da zona deles de risco. Então a gente está vivendo aqui, especialmente em Vitória, o estado que eu moro, já é uma realidade, uma vida praticamente normal pós-pandemia, né? Trabalhos acontecendo normalmente, toda a vida social reacontecendo desde que a gente viveu todo esse período. Mas eu me lembro, Zé Rogério, que no momento lá, no auge da pandemia, eu podia sair de casa porque eu tinha autorização, você falou no começo da live da ajuda humanitária que a gente fez. A Priscila Ferreira, que é uma brasileira que mora aqui na Austrália há muito tempo, antigamente ela tinha uma agência de intercâmbio de estudantes. E logo que começou a pandemia, ela recebeu uma mensagem de um estudante dizendo que ele precisava de uma ajuda, era na época do inverno, né? Com roupas e alimentação, porque ele tinha perdido o emprego. O que aconteceu? Os estudantes internacionais aqui na Austrália, muita gente perdeu o emprego, então eles tinham que escolher, ou pagava o aluguel ou comprava comida. Aí ela foi, ajudou, junto com a filha dela, recolheu alguns alimentos e foi doar para esse rapaz. E ela entendeu que, tipo assim, se uma pessoa precisava, outras precisavam também. Foi aí que ela criou um grupo no Facebook, chamava Covid-19 Brasileiros em Melbourne, para poder ver quem mais precisava de ajuda, o que ela podia fazer para ajudar. Dali, Zé Rogério, de uma pessoa começou a aparecer centenas e milhares. Hoje, mais de 2.500 estudantes já receberam assistência da comunidade brasileira, junto agora com a Viva Vida Foundation, que também é uma instituição social aqui que foi fundada por outra brasileira, pelo Stairways, e a Priscila me convidou para poder ajudá-la nessa missão. Então era onde eu podia sair de casa para poder participar da organização dos alimentos. Zé Rogério, eu pegava o transporte público, eu atravessava a rua quando tinha gente por perto. Lógico que a cidade estava vazia, mas sempre tinha alguém por perto que estava indo para um lugar para o outro. Eu ficava com medo de passar perto das pessoas.
eu ficava assim, nossa, será que se eu tocar, se eu tocar em algum lugar, eu vou pegar o coronavírus? Eu atravessava a rua no semáforo, onde cruzava as pessoas, eu tampava a respiração mesmo de máscara. Que na minha mente eu achava que qualquer um que passasse perto de mim ia me contaminar. Então, assim, também mexe um pouco com a gente nesse sentido do medo de ser contaminado por um vírus que a gente não sabe o que é. Lá atrás a gente já não sabia, hoje a gente conhece um pouco, mas ainda também tem as mutações, cada organismo reage de um jeito, que foi o que me despertou também entender a importância de não me deixar contaminar por isso, né? Então foi assim, foram momentos tensos, embora eu sabia que eu estava seguro, porém era um momento tenso com medo das coisas acontecerem. Outra iniciativa que o governo, a prefeitura aqui da cidade teve também, foi de contratar, na ideia de gerar empregos, contratou um monte de gente, tipo grupos de 5 pessoas, que andava a cidade toda higienizando os locais onde as pessoas colocavam a mão com frequência. Ou seja, você andava na rua, você via as pessoas com colete laranja, com spray na mão de hand sanitizer, que é desinfetante, e o paninho eles iam lá e espirravam nos lugares públicos onde as pessoas podiam colocar a mão para poder higienizar. Então foi assim, foi uma ação massiva de combate à proliferação, a evitar que mais pessoas sejam contaminadas em lugares públicos, e tudo isso somado às orientações da ciência, que fez com que hoje a gente possa ter esse novo normal, embora tudo muito ainda monitorado, né? Tudo muito ainda o governo atento com o que pode acontecer, com o que a gente já viveu, né? Pegando a experiência que a gente já viveu para evitar que aconteça de novo, porque foram 4 lockdowns e a população da Austrália, embora com todo o amparo que o país teve, sofreu bastante em relação a isso. A diferença que eu vejo é que o governo, bancando a população financeiramente, é mais fácil você fazer um lockdown, né? Diferentemente do Brasil. Se você fizer um lockdown aqui, mas não há nenhum respaldo financeiro, como é que fica? Esse é o desespero da população, porque o cidadão precisa trabalhar, ele tem que pagar as contas. Então, realmente, vai ser muito difícil para o Brasil se organizar. E a vacinação aí é mundial, né? Ela está bem conta-gotas, bem lenta realmente. Está difícil para nós aqui. A gente até avaliava casos, Manuel Felipe, cidades, tal cidade tem tantos casos, tal cidade tem tantos contaminados, mortes, ou até mesmo ocupação de leitos de hospital. A situação chegou num ponto que tem Covid até na zona rural, até em fazenda, lá na Capela, no Retiro dos Barbosa, no município de Lavrinhas, tem casos de Covid. Então, tomou-se uma proporção tamanha e perdeu o controle da pandemia. Essa é a dura realidade. A gente não tem um comando nacional, os próprios governos, né, federal, estaduais, municipais, não se entendem, cada um pensa e age de uma maneira, não há um programa nacional e tudo isso está dificultando muito. Manuel, e hoje aí vocês caminham pelas ruas sem máscaras, os barzinhos já estão cheios, lotados, restaurantes, os eventos já retornaram, vida normal aí na Austrália? Vida normal, Zé Rogério. Há 2 semanas atrás a gente teve mais facilitações nas restrições. Hoje a gente não tem mais, tipo, antigamente a gente ia no restaurante, eram 20 pessoas dentro, outros, dependendo da quantidade, era só 50 pessoas, com mesas distantes umas das outras. Hoje não, hoje desde dezembro sem mortes e mais de 30 dias sem novos casos no estado, o governo já liberou as restrições. Então a maior restrição que a gente tem hoje ainda é ter que usar máscara no transporte público e usar máscara no Uber ou no táxi quando a gente for essas facilidades.
Uma questão interessante também, Zé Rogério, que foi uma das iniciativas do governo de fazer com que a economia voltasse a crescer aqui no estado de Vitória, foi de fazer campanhas de marketing nas redes sociais e televisão, incentivando as pessoas a comprarem no comércio local. Ou seja, aí no seu bairro você tem uma loja, tem uma padaria, um mercado, que as pessoas fossem até esses locais e prestigiassem os small business que eles falam, né? Que é os pequenos comerciantes, para poder ajudar no reestabelecimento da economia. Outras iniciativas, por exemplo, a viagem dentro do estado, lógico que agora no mundo pós-pandemia, incentivando as viagens. Hoje, por exemplo, a gente tem um feriado grande que começa hoje, sexta-feira, já são quase 11 da manhã de sexta-feira santa aqui na Austrália, e vai até terça-feira da semana que vem. Então a gente viu nas últimas 2 semanas, o tempo todo na televisão, imagens de lugares daqui em Vitória, incentivando as pessoas a irem visitar para poder também gerar essa economia. Mas o que me chamou mais atenção foi a questão do comércio, né? A gente vê aí os comerciantes de cruzeiro que estão acompanhando essa questão de longe, mais atento em tudo por aí, como eles estão sofrendo com essa questão da pandemia. E uma das iniciativas que aqui o governo teve também durante a pandemia foi que, por exemplo, eu tenho um business pequeno e eu não tenho o marketing necessário. O governo liberou $10.000 para os pequenos comerciantes se adaptarem à questão do e-commerce, que é o comércio online, para poder incentivar a venda online, o delivery, que eram as pessoas que não tinham um website, não tinham uma rede social adequada. O governo incentivou que as pessoas fizessem essa adequação, justamente para evitar que as pessoas precisassem ir na loja física e evitar também que os comerciantes deixassem de vender. Então, também é uma questão. Eu sei que a maioria dos comerciantes já se adaptaram à questão do delivery e também do take-away, que é você buscar a mercadoria no local, mas foi uma das iniciativas que a Austrália também teve em relação a isso. E agora, no mundo pós-pandemia, o marketing no sentido de que as pessoas prestigiem o comércio dos bairros e o comércio local. Porque muitas vezes as pessoas saem de cruzeiro para ir comprar em Guará, Aparecida ou nos lugares próximos, mas eu acho que o momento agora é de fortalecer os nossos comerciantes, fortalecer os empresários de cruzeiro e a gente prestigiar, como você falou no começo, de Páscoa, em vez de supermercado, talvez ver alguém que está fazendo de caseiro e compra online, a pessoa entrega ou vai buscar, evitando contato, que também é uma maneira de se ajudar as pessoas que estão tentando sobreviver nessa pandemia, né, Zé? Perfeito. São exemplos positivos, mas eu percebi que, por tudo que você falou, a Austrália foi bem rígida realmente com relação ao lockdown. Eu acho que no Brasil está faltando isso, porque eu não acredito mais que a população vai mudar, Manuel, e amigas e amigos da live. Eu acho que nós já estamos com 1 ano de pandemia. Infelizmente, as pessoas parecem... A impressão que eu tenho é que as pessoas já se acostumaram a lidar com a pandemia. Tipo assim, estou aqui, se eu pegar, fazer o quê? Essa é a impressão que eu tenho, entendeu? As pessoas não estão fazendo as devidas restrições, o devido isolamento. Eu acho que até quem tem Covid mesmo, se bobear, não faz isolamento, e aí ele está transmitindo, sem contar os casos assintomáticos, né? Esses ainda a gente perdoa, porque não sabe que tem, mas está transmitindo. Agora, às vezes a pessoa tem o Covid, mas ela não está num estado crítico ou mais grave, ela tem pequenos sintomas e ela toca a vida normal. Só que ela pode contaminar alguém e esse alguém, de repente, não vai ter a mesma sorte que ela, ou o organismo dele vai responder de forma diferente, daqui a pouco ele vai para o hospital, daqui a pouco ele está perdendo a vida. É isso que o brasileiro não entendeu, né? Se a responsabilidade fosse só dele, eu peguei a doença, problema meu, cada um é responsável por si próprio. Só que o Covid é diferente, você transmite ele, e o brasileiro ainda não se deu conta disso. Então está muito difícil, eu acho que a população não responde mais,
Só se houver uma rigidez, uma lei punindo, indo para cima, multando, mexendo no bolso das pessoas, a polícia participando ativamente, o Estado, a segurança chegando junto realmente, que eu também ainda não vi isso, entendeu? Porque você faz uma denúncia que tem uma aglomeração em tal lugar, de repente não vai ninguém lá, ou quando vai, não vai a polícia, e não indo a polícia, ninguém responde, ou a polícia vai, conversa, vai embora, daqui a pouco a turma retorna tudo de novo para a festa. E esse final de semana é muito preocupante. Amanhã é dia do pessoal fazer peixada, bacalhoada, reúne, às vezes a família mesmo, todo mundo tomando cerveja, depois tem o domingo de Páscoa, o ovo, o almoço da Páscoa, então tudo isso é preocupante. E a cultura brasileira não colabora, o povo brasileiro não colabora, é doído falar isso, mas a gente está longe de acabar com a pandemia, viu, Manuel? Muito longe mesmo. Eu acho que entra agora, Zé Rogério, você entrou na questão de consciência humana, né? Acho que é uma que, assim, foge dos poderes constituídos, porque, assim, eu entendo também, é um desafio para todos os líderes mundiais. Ninguém esperava viver uma realidade. Prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, no mundo todo, todos aprenderam a lidar com isso. Uns nem tanto, outros negaram, e quem fez o certo, quem seguiu a ciência, entendeu, por exemplo, aqui a Austrália como exemplo, a gente viu que deu certo. Mas mais do que isso, não adianta os líderes constituídos imporem o que tem que ser feito se a população não entrar com a consciência de entender a necessidade de seguir as regras, né? Que foi o que a gente falou um pouco antes. É ficar em casa o máximo possível e quem precisar sair para trabalhar se manter a higiene necessária, lavando as mãos, usando a máscara, evitando aglomeração. Então, assim, é até delicado a gente falar sobre isso quando a gente envolve a ação do outro. Mas quando envolve uma questão de pandemia, onde saúde de pessoas inocentes pode estar em risco, a gente precisa sim tocar nesse assunto para despertar aí, né, a consciência humana das pessoas, de entender que o momento que o mundo está vivendo é um momento onde pede o isolamento social das pessoas, né? Infelizmente, ninguém esperava viver por isso. Eu não queria estar vivendo uma pandemia, eu tenho certeza que ninguém no mundo queria estar vivendo essa realidade que a gente está vivendo hoje. Mas já que estamos vivendo, temos que aprender a lidar com isso. E como lidar com isso? É respeitar o que a ciência nos ensina. Porque países aqui, por exemplo, como a Austrália novamente, seguiu e deu certo, né? Então fica até aqui meu apelo às pessoas, minha família eu sei que está ficando em casa, eu estou em contato direto, mas você que está aí, que está acompanhando essa live, que se ainda não despertou essa consciência, por favor, tome o protagonismo disso, principalmente os jovens. Acho que é hora dos jovens tomar mais protagonismo nessa questão e ficar em casa o máximo possível. Não é porque você vai deixar de fazer um rolezinho esse final de semana ou quando for que seja, que você não vai poder fazer para sempre, né? É só o momento que pede que você fique isolado o máximo possível. E as pessoas que vão trabalhar, que a gente entende também a necessidade de trabalhar, que eu defendo que tem que trabalhar, que mantenha a higiene necessária nesse momento em que o Brasil, aí Cruzeiro principalmente, está sofrendo e com números bastante consideráveis de novos casos, né? Então, acho que, assim, mais do que nunca, é a hora das pessoas tomarem consciência. Para mim, já passou da hora, né? Já tinham que ter tomado essa consciência lá atrás, que se tivessem seguido o exemplo aqui, que em 2020 a gente sofreu, hoje talvez estariam numa situação um pouco melhor. Mas a gente entende também, né, a questão do incentivo da parte do governo, a questão da dificuldade das pessoas de seguirem essa questão por conta da questão financeira, né, que infelizmente é uma questão que assola o Brasil, já não é de hoje, problemas financeiros, mas eu acho que mais do que nunca, Zé Rogério, é a hora das pessoas tomarem essa consciência. Obrigado, Manuel. Deus te abençoe. Parabéns. Excelente entrevista. Informações importantes, esclarecedoras. Cara, sucesso aí. É o que a gente te deseja. Um abraço. Feliz Páscoa, viu, Manuel? Obrigado. Feliz Páscoa para todo mundo. Aqui já é sexta-feira
santa. Que Deus abençoe muito cada um de vocês, abençoe muito a nossa cidade e que daqui a pouquinho a gente vai ter a alegria de ter Cristo ressuscitado, mas que essa alegria seja constante, diária na nossa vida, na certeza de que Ele está lá de cima, cuidando da gente a todo momento e nunca vai desamparar. Valeu, querido. Gente, obrigado mais uma vez pela atenção, pela audiência, pela sua participação. Quem puder, compartilha essa live, porque a entrevista realmente foi top. E para fechar, nós vamos encerrar com as imagens de Melbourne, na Austrália. Cidade linda, maravilhosa, um país realmente que merece todo o nosso respeito. Até a próxima entrevista da hora. A gente se vê, a gente se fala.